Você já teve ranço de alguma pessoa ou algum grupo de pessoas? Já passou isso para a sua cabeça? É fácil falar disso, por exemplo, para torcedores de times de futebol, né? Um time tem ranço do outro. Não vou falar nenhum aqui, né? Às vezes a gente tem ranço na política, né? Tem políticos de um lado, o outro tem ranço uns dos outros, né? E assim por aí vai. Muitas pessoas têm, às vezes, ranço de algumas pessoas ou grupos de pessoas. Eu confesso para vocês que na minha adolescência eu tinha um ranço particular. Meu ranço era por crente. Acredita? Eu tinha um ranço muito grande por crente. Eu não aguentava crente. Desculpa o que eu vou falar agora, mas eu odiava os crentes. Eu não aguentava. E eu olhava para os crentes e eu ficava, meu pai, essas pessoas estão doidas. E às vezes chegavam em casa, batendo a porta. Ai. Até agora eu me lembro, um dia eu acredito que eram irmãos testemunhas de Jeová, bateram na minha porta. E esse dia eu estava, aí naquele momento eu estava tão cheio assim que quando eles tocaram na porta, eu primeiro olhei pela janela, sabia que eram eles. Eu abri a porta e falei, não estou. Pô, fechei a porta. E o cara voltou a bater. Aí eu liguei, equipe de som, coloquei no máximo volume, heavy metal. Não me lembro o que aconteceu, a pessoa foi embora. Outra vez bateu na minha porta, era uma mulher. E aí eu chutei feio para ela, e falei feio. Sabe, eu falava, evangélicas, não acreditam na Virgem, vão se podrer no inferno. E gritava para elas assim, da minha casa, feio. Tinha ranço de crente. E eu jurava, jamais serei crente, jamais. Naquela época, e toda a minha vida, eu fui muito católico. Extremamente católico. Sabe o coroinha? Coroinha fala, né? Coroinha. Eu era coroinha. Na minha família, todos são extremamente católicos, bons católicos, praticantes. Na minha família tem freiras, sacerdotes, pessoas que participam diretamente na liderança da igreja nas cidades onde eles moram. E amo eles, e a gente divide muito. Eu era muito católico, eu me formei na escola católica. E por isso, meu ranço pelos crentes, porque eles não acreditavam no que eu acreditava. Agora eu entendo que isso era errado, mas naquela época eu estava certo. E eu queria fazer de tudo contra aqueles crentes. Um dia apareceu um colega da minha sala e a gente ficou sabendo que ele era crente. Pior, era filho de pastor. Ai, meu. Aquele menino sofreu como você não faz uma ideia. E sabe quem era o que mais batia nele? O pastorzinho. A gente brincava com ele, pastorzinho, tal coisa. E tudo era ele. E o cara apanhava. Porque crente não era bem-vindo na minha vida. Agora, quem jurou que jamais seria crente, não apenas é crente, sino pastor. Você sabe como é que Deus trabalha na vida, né? Já passou na sua vida que você prometeu uma coisa e Deus falou, filho, filha, cala a boca. Vou fazer uma coisa melhor na sua vida. Já aconteceu? Louvado seja o Senhor pela direção na nossa vida. Amém? Por que estou falando isso? Hoje a gente vai estudar um capítulo na Bíblia que é muito pesado, muito profundo, muito forte. Eu vou passar muitas informações para vocês. Vou passar muitas delas rápido. Só vou dar uma provocação para quem quiser se aprofundar no texto bíblico. Você pode ir em casa e estudar Apocalipse 13. Apocalipse 13 na sua casa, direitinho, bonitinho. Eu vou dar um panorama bem grande. Eu vou focar no mais importante, o grande conflito e a vitória de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Mesmo assim, é muito importante que a gente abra a Bíblia e vamos lá, porque nós estamos nessa série O Porquê. E o porquê, nossa série O Porquê nos fala dessas histórias que mudam a nossa vida. E hoje, com o favor de Deus,
o Espírito Santo vai falar à nossa mente e ao nosso coração. Eu vou falar como é que acaba aquela história que eu iniciei agora. Podemos fazer mais uma oração? Curva-se à fronte, por gentileza. Falemos com Deus. Querido Pai, muito obrigado por esse momento. Eu peço a Tua bênção, Teu Santo Espírito falando a cada um de nós. Por favor, Senhor, nos dá esperança, nos ajuda a preparar para essa crise final e nos ajuda a estar do lado vencedor, do lado de Jesus Cristo. Por favor, tira o homem, coloca Tua voz para falar a todos nós. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu coloquei aqui o objetivo do estudo nosso hoje, pelo menos o foco que queremos trazer hoje. Apocalipse 13, aqui está o resumo. Se você perde alguma coisa, você consegue ler aí no português perfeito. Você sabe que sou um pouquinho enrolado, não, muito enrolado no português, mas já dá para entender, né? Apocalipse 13 fala de duas bestas que desempenham papéis significativos na perseguição do povo de Deus e na imposição do sistema global e de adoração e controle. Esse é o foco do Apocalipse 13. Pergunta: o que simbolizam aquelas duas bestas e como devo me preparar para a crise final? Amigos que estão pela internet, irmãos que estão aqui, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para entender um pouco melhor o texto bíblico. Vou colocar aqui, só apresentando um marco geral para todos nós que estamos por dentro. Muitas pessoas já conhecem, talvez muitas não conheçam. Apocalipse 13 pode ser dividido em duas partes. Versículo 1 ao 10 e versículos 11 ao 18. Na primeira parte, a Bíblia vai falar de uma besta que emerge do mar e ela tem umas características bem interessantes. E na segunda parte, ela vai ter como protagonista a besta que emerge da terra e ela também vai ter umas características importantes que nós precisamos conhecer, entender para estarmos apercebidos e entender o tempo em que estamos vivendo e como nos preparar para a crise final. Aí está o grande panorama. Uma que emerge do mar e uma que emerge da terra, que sobe do mar ou sobe da terra. E aqui está nosso roteiro. 3 pontos vamos trabalhar. 3 pontos. Aqui vamos voltar no final e a gente vai responder esses mesmos pontos no final do tema de hoje. Primeiro ponto. As bestas, e é muito importante que você lembre disso, as bestas são potências mundiais no tempo do fim. Importante. Aquelas duas bestas são potências mundiais que atuam no tempo de fim. Você acredita que agora estamos no tempo de fim, sim ou não? Amém? Estamos no tempo de fim, sim ou não? Então, nós precisamos entender que bestas são essas. Então, letra A. A besta, já mostrei uma foto para vocês, que emerge do mar, é um poder político religioso já conhecido. Já é conhecido. Para quem estudou a Bíblia, para quem já estudou a série aqui do Daniel, para quem já tem estudado, já conhece esse poder. Letra V. A besta que emerge da terra é um poder político espiritual que exerce poder em nome da primeira besta, é dizer, a besta do mar. Tudo bem? Primeiro ponto, duas bestas que atuam no tempo do fim, uma do mar, uma da terra. Beleza? Está indo tudo bem? Vamos. Ponto 2. Vamos falar aí da perseguição e o selo de Deus. O selo de Deus. Vai se levantar, segundo a Bíblia, uma grande perseguição e o povo de Deus vai ser selado. A gente teria que estudar muitas coisas, mas o mais importante nesse ponto é sabermos que as duas bestas se unirão para perseguir o povo de Deus. E elas tentarão forçar-nos a adorar a imagem da besta e a aceitar a sua marca. Vai ter uma marca da besta e vai ter, por outro lado, o remanescente fiel que será selado por Deus. Então aí vai ter 2 grupos. Os que têm a marca da besta e os que são selados por Deus. Tudo isso é importante, mas o foco nosso é aí. Ponto 3. Tudo isso é importante porque estamos no meio do grande conflito e vamos presenciar em breve, que coisa? Que coisa? A vitória do Cristo, amém? E para essa vitória acontecer, então o grande conflito está chegando no seu fim,
Cristo em breve libertará seu povo e destruirá completamente o dragão e seus seguidores. Pronto? Esse é o nosso roteiro. Vamos caminhando para ele, então. Primeira coisa que vamos compreender hoje é a besta que sobe do mar. Vá comigo, Apocalipse de número 13. Apocalipse 13. E vamos ler aqui a palavra nos primeiros 2 versos, por enquanto. Apocalipse 13, 1 e 2. João escreve assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe dragão o seu poder e seu trono e grande autoridade. Versículo 3 também. Então vi uma dessas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Não é simples entender tudo isso, também não vou explicar com detalhes, mas a gente tem alguns pontos para descobrir qual que é essa besta. Primeiro ponto, eu coloquei aqui para lembrar-nos. Essa besta, segundo lemos agora na palavra, possui características de vários animais, simbolizando a força e influência abrangente. E isso aqui é importante, já vou mostrar no próximo slide para vocês, quais são esses animais e por que a gente conseguiu identificar melhor com esses animais quem que representa essa besta. Também recebe um poder de quem? O dragão. Importante lembrarmos disso. Apocalipse 12, 17, finaliza com um dragão perseguindo a igreja, perseguindo a mulher. E o dragão é quem lidera essas duas bestas. Poderíamos dizer que Satanás falsifica todo o que Deus faz. Satanás tem uma deidade, você sabia? Nós temos a nossa deidade, Pai, Filho, Espírito Santo. Satanás tem dragão, besta do mar, besta da terra, o dragão, besta, o falso profeta, e também tem a besta, a outra besta. Ele apresenta isso. Deus tem 3 anjos que vão para o mundo todo. Apocalipse 16 fala que o dragão tem 3 espíritos à maneira de Hans, que vão pelo mundo todo. Ele falsifica tudo. Isso é muito importante sabermos. Não dá para falar muito, mas essa besta é um poder político religioso já conhecido, que no passado perseguiu os fiéis de Deus. Como é que a gente sabe? Olha só, que você consegue ver um paralelo. Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 7, fala de 4 bestas, 4 animais diversos que representam poderes, reinos. Um leão, um urso, um leopardo e uma besta. Nós sabemos, quando estudamos isso, que o leão representa a Babilônia, o urso a Medo-Persa, o leopardo a Grécia e a besta a Roma. Daniel está olhando para o futuro. Ele está no tempo do leão, no tempo da Babilônia, está olhando para a frente. Só que João está pegando Daniel, olhando para trás, e ele, quando dá as características, se você percebe, a primeira coisa que fala é que tinha uma besta, tinha uma forma de leopardo, depois de urso e depois de leão. Ele está olhando para trás, retrospectivamente. Tudo bem? Só para dar um parecer. E nós podemos comparar esses textos aqui para compreendermos melhor. Leia comigo essa comparação de Apocalipse 13:5 e Daniel 7:25. Olha, eu marquei aí em cores para que você consiga ver o paralelo entre os 2 textos e como é que a gente pode identificar que os 2 estão falando do mesmo poder. Aqui, em Daniel 7, fala que proferirá palavras contra o Altíssimo. E aqui, em Apocalipse 13:5, diz que a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. A linguagem é muito parecida e, em essência, está falando da mesma coisa. O poder é um poder religioso, porque ele está falando de blasfêmias, está falando contra Deus. É um poder que tem condições religiosas. Depois fala, em vermelho aqui, que destruirá o santo do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos, a lei, e eles serão entregues na sua mão. Está falando de uma perseguição que esse poder fez. Aqui nos fala que ele foi dada uma autoridade para agir, e essa autoridade tem que ver com essa perseguição também.
E lá fala de tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui fala de 42 meses. Coloquei aqui um cálculo para você lembrar como é que é parecido. Um tempo em profecia bíblica, mais 2 tempos, mais meio tempo, são 3,5 tempos. E na profecia bíblica, 3,5 tempos é o mesmo que falar 3 anos e meio. No tempo bíblico, os meses eram de 30 dias exatos. Se você pegar 3 anos e meio de meses de 30 dias, você vai ter 1.260 dias, que é o mesmo que falar 3 anos e meio, ou que falar 42 meses. Se você pega 42 meses, ou divide 42 em 12, você vai ter 3 anos e meio. Vai dar a mesma conta e você vai chegar a uma única conclusão. Esse poder perseguirá o povo de Deus por 3 anos e meio, por 1.260 dias, ou por 42 meses, ou por tempo, tempos e metade de um tempo. Todas essas formas de falar é a mesma coisa. Um tempo de perseguição que o poder político religioso atuou perseguindo os cristãos, os crentes do povo de Deus. Nós sabemos, pela profecia bíblica, que esse sistema é um sistema religioso que perseguiu os crentes durante 1.260 dias, iniciando no ano 538 depois de Cristo, até o ano 1798. Nós conhecemos a história, pelo menos conhecemos partes da história, onde nós podemos saber que existiu a famosa Inquisição. Você já ouviu falar da Inquisição? Eu sou natural da Colômbia. E na Colômbia tem uma cidade muito linda chamada Cartagena. Já ouviu falar de Cartagena, né? Famosa, né? Na Cartagena, uma noite, no meu aniversário, eu estava nas muralhas de Cartagena, romântico, uma noite estrelada, linda, o mar, as ondas golpeando naquele castelo, um castelo lindo, nas muralhas de anos 1600. Uma noite, aí eu falei para a minha namorada que queria que ela fosse minha esposa. Aí eu me declarei, e agora passaram 11 anos de casamento. É lindo, né? Um lugar mágico, hermoso, muito lindo. Mas lá tem vários locais onde tem, onde fala da Inquisição. Eles têm lembranças de como que foram as pessoas perseguidas, torturadas naquela época tão terrível. E tem esses museus da Inquisição onde mostram como é que as pessoas foram massacradas durante aquele período tão terrível de perseguição aos crentes. Bom, a Bíblia fala, no Apocalipse, versículo 4, que nós limos, que esse poder tinha uma herida, uma ferida na testa, mas foi curada. Eu vou explicar para vocês, e eu quero que você me entenda. Eu comecei falando que eu era católico e que eu odiava os crentes. Mas agora eu amo os católicos, toda a minha família, por parte do meu pai, é católica, eu amo os católicos. Mas mesmo assim, esse poder que a Bíblia está falando é o sistema religioso católico. Por que a gente tem certeza disso? Porque a Bíblia já mostrou em Daniel 7, as profecias mostram isso, a história nos lembra que esse poder é o sistema religioso católico. Nós católicos, não as pessoas católicas, o sistema. Dentro do sistema religioso católico tem milhares de pessoas muito boas, muito crentes, muito sinceras. Mas o sistema, ele tem atuado de uma forma terrível ao longo da história e ele tem sido um sistema religioso que tem perseguido os crentes e que tem cumprido a profecia com muitos detalhes. Eu vou dar só alguns exemplos para vocês. Olha só o atuar da igreja ao longo da história. Eu vou colocar um exemplo, que aliás Ellen White fala no Grande Conflito. Antigamente, os reis, quem colocava os reis, ou quem nomeava os reis, era o Papa. E quem nomeava os papas eram os reis. Era um ida e volta. Só que chegou um momento que o Papa, Henrique IV, ou mais bem o rei Henrique IV, ele tentou trocar a história. Só que aí entrou uma briga com o Papa e a briga não foi muito boa. Aí o que aconteceu? Um dia o Papa, então, obrigou Henrique ele queria acabar com o Papa Gregório VII, mas ele o excomulgou. O poder da igreja excomulgou o rei. E o rei excomulgado,
agora achou que o povo daria respaldo para ele, mas o povo falou, não, se você é excomulgado para o inferno, a gente não quer isso. Ele teve que ir até onde o Papa para pedir perdão. Só que quando ele chegou lá, o Papa não quis receber ele. E ele passou desde o dia 25 até 27 de janeiro em 1077, em inverno, um inverno cru, com muito, muito frio, temperatura abaixo do zero, lá ajoelhado, fora, para poder ser recebido, depois de 3 dias de pés descalços, e ajoelhado na neve, até que o Papa decidiu atendê-lo e perdoar. Forte, forte. Foi assim como a história mudou. E a partir de agora, o perdão não foi de graça. A partir desse momento, os papas poderiam nomear os reis, mas os reis não poderiam falar nada de quem seria o papa. Mudou a história. E você está pensando, e como é que a herida foi curada? A igreja teve muito poder ao longo da história. Eles perseguiram os crentes por 1260 anos. E foi muita supremacia papal. Só que Napoleão Bonaparte encaminhou o general Vertier em 1798 e aprisionou o Papa. O Papa foi morto e a Igreja Católica começou a perder muita força. E desde 1798, a Igreja Católica praticamente sumiu, perdeu muito poder. A Revolução em França e muitas outras coisas aconteceram no mundo. E a igreja ficou muito fraca. As pessoas acharam que a igreja nunca mais surgiria. Só que aí aconteceram pelo menos 3 coisas que eu quero dar para vocês da história que levantaram a força da igreja. Primeiro, o Tratado de Letrão. Benito Mussolini, ouviu falar dele? Líder fascista. Ele fez esse tratado com o Papa Pio XII e ele devolveu para os papas o Vaticano. E deu muito dinheiro, e agora nós temos o Vaticano graças a esse tratado. Isso começou a dar força para a igreja. Depois, o acordo com a Alemanha. Sabiam vocês que Hitler teve uma grande parceria com a Igreja Católica na época da Segunda Guerra Mundial? E vocês veem fotos dos líderes nazis com a igreja. Aí, o grande cardenal Pacielli tem um acordo, concordado com a Alemanha. E uma outra coisa, a queda do comunismo. A igreja começou a ter um papel muito importante nesse momento. E vocês sabem que o Papa da época, o Papa polaco, aliás, Juan Paulo II, teve uma grande participação para que tenhamos a queda do comunismo. E, por outro lado, Estados Unidos com Ronald Reagan fizeram essa parceria que deu esse resultado. Não vou explicar muitos detalhes, mas a igreja começou a ter novamente poder, força. E olha, Juan Paulo II, uma figura preponderante. Juan Paulo II, ou João Paulo II, desde 1978, ele virou a imagem da Igreja Católica. As pessoas começaram a amar ele, era conhecido como Papa dos Jovens. Falava 8 idiomas. Ele viajou 2 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Olha só. E ele nomeou 114 dos 117 cardenais que nomeariam o sucessor dele, que foi Benedito como que fala em português? Bento XVI. Impressionante. Ele foi muito conhecido mundialmente. O funeral de João Paulo II foi sem precedentes. Todas essas personalidades que vocês conseguem ler na tela acompanharam esse funeral. Isso foi por todo o mundo acompanhado. A igreja, mais uma vez, estava em um grande patamar de liderança religiosa e política. Lembra que o Vaticano é um país. E quando o Papa visita um país, ele se apresenta como líder político, mas fala como líder religioso. Ninguém no mundo tem essa possibilidade. É muito poder. Mas não ficou aí. Passado o Bento XVI, aparece um argentino. Olha só. E o mundo gostou de um argentino. As pessoas começaram a amar um argentino. Isso já é um milagre, né? Minha esposa é argentina. Por favor, não falam para ela, viu? E aí, aparece um homem único na história que já esteve 3 vezes na capa da revista Time. Ninguém conseguiu isso. Olha quanta preponderância tem esse grande líder. Muitas coisas da igreja podemos ver que eles tiveram essa ferida curada. Agora a igreja é uma igreja que tem uma outra visão. Ela é conhecida. Nós estamos no país mais católico do mundo, né?
o Brasil. E no mundo a igreja tem crescido, tem se desenvolvido, e estou falando da igreja católica, com muita propriedade, depois de quase desaparecer. Mas Jesus fala para nós, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado ao cativeiro, irá para cativeiro. Se alguém deve morrer pela espada, ele deve morrer pela espada. Mas aqui está a perseverança e a fé dos santos. Deus já conhecia o tempo que nós viveríamos. E Ele está pedindo perseverança e fé para querido santo, para querida santa, para você e para mim. Só para ir rapidamente a outra vesta, que vai da terra, você vai ver os versos ali. Essa vesta tem algumas características também. Primeira característica, que é um poder político espiritual que exerce autoridade em presença da primeira vesta, de uma forma mundial, de uma forma global. Também, apesar de aparentar ser pacífica, você vai ver que ela tem chifres de cordeiro, mas fala como dragão. Aí você pode ver no Apocalipse 13:11. Realiza sinais miraculosos para enganar as pessoas e impõe a adoração na imagem da primeira vesta. É uma superpotência que emerge no tempo do fim. É mais simples reconhecer esta potência, porque tem que ser uma potência que emerge no tempo do fim. E nós atualmente só temos 3 grandes potências no mundo, mas a mais importante de todas é os Estados Unidos de Norte-América. Rússia e a China são potências, mas nenhuma das duas é mais forte que os Estados Unidos. Mas se você vai para a história, os Estados Unidos surgem como uma potência política religiosa. Sabe o que aconteceu? Lembra que falei da grande perseguição na Idade Média? Todos os crentes que estavam sendo perseguidos e mortos começaram a fugir. E muitos deles viram para o Novo Mundo, para a América. E aqui eles começaram ao país da liberdade. De fato, o país dos Estados Unidos de Norte-América foi fundado como o país da liberdade. E todos os crentes começaram um novo mundo, um novo país chamado Estados Unidos de Norte-América. E essa outra potência. Só que essa potência surgiu com ranço dos católicos que perseguiam, com ranço e com medo daqueles que perseguiam a morte. Por sempre foi assim. Só que a história mudou com esse homem aí. Você ouviu falar dele? John F. Kennedy. Jamais nos Estados Unidos alguém imaginou um católico ser presidente. Eles não queriam saber de católicos. Mas John F. Kennedy mudou a história. E ele começou a mudar a noção, ou a compreensão dos católicos nos Estados Unidos. Na época de John F. Kennedy, 25% dos Estados Unidos começou ou virou católico. Isso nunca aconteceu na história. Foi algo bem diferenciado. E aí, nós podemos ver um ponto muito importante que eu quero chamar a sua atenção. Olha como é que é fundado os Estados Unidos de Norte-América. Eles têm, dentro de suas leis, a primeira emenda. E a primeira emenda fala assim: o Congresso não fará nenhuma lei adotando qualquer religião como oficial ou proibindo o livre exercício da religião, nem prejudicará a liberdade de expressão ou de imprensa, nem o direito do povo de se reunir pacificamente e de solicitar reparação ao governo de queixas. O papel do Estado é proteger a religião, não promovê-la. Essa é a base das leis dos Estados Unidos. Ninguém imagina que isso possa mudar. Só que a Bíblia vai me falar que isso vai mudar. Parece impossível, mas deixa eu falar algumas coisas para que você pense comigo. Quem dita leis, quem tem o poder máximo nos Estados Unidos é a Corte Suprema. São 9 juízes que são vitalícios. E eles são juízes até morrer ou até eles pedir as contas. E quem coloca ou quem nomeia eles é o presidente. Por muito tempo ele foi equilibrado. Esse grupo foi bem equilibrado. Tem judeus, tem crentes, tinha alguns católicos. Mas nos últimos tempos, desde 2005, 9 juízes do Supremo Tribunal. Desses 9, 6 são católicos. Isso é forte, isso fala muito para a gente. Isso nunca tinha acontecido. E ninguém imaginaria que isso aconteceria. 2 são judeus. Se algum deles morrer, que estão muito velhos, aliás, a história vai mudar rapidamente.
e o parecer dos católicos pode tomar força do Congresso e das leis do país. Por que isso é importante? Porque no passado, o Estado foi o braço executor da igreja e ele voltará a ser em breve. A igreja antigamente conseguiu fazer tudo o que fez pelo apoio dos reis, do poder político. E no tempo de fim, fará da mesma forma. E aí nós temos um outro ponto. A Bíblia vai falar, se você vai comigo Apocalipse 13, você vai ver aí no versículo 16. A todos, pequenos e grandes, ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Que é a marca da besta e que é o selo de Deus? Vou resumir porque o assunto daria para vários temas, mas um resumo pela metade poderia dizer-nos que a marca da besta tem que ser contrária ao sinal de Deus. Segundo a Bíblia, que é o sinal de Deus? Só por colocar um exemplo, tem muitos textos mais, que Ezequiel 20, 12 e 20, disse assim: também lhes di os meus sábados para que sirvessem de quê? Sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 20. E santificai os meus sábados e servirão de que coisa? Que disse a Bíblia que é o sinal de Deus, do povo de Deus, que é o sábado. Esse é o sinal de Deus, um sinal visível. Se você vai para o Novo Testamento, só vou dar uma provocação. O sinal, o selo de Deus no Novo Testamento é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala disso, Efésios 1, por exemplo, Efésios 5 também. Por quê? Porque externamente o sinal de Deus é o sábado, internamente o Espírito Santo. Não adianta guardar o sábado se você não está selado pelo Espírito Santo. Agora, quem recebe o Espírito Santo vai guardar o sábado e vai guardar toda a lei de Deus. Não perfeitamente, mas pela graça de Deus. Amém? Então, se o sábado é o sinal, a marca tem que ser o contrário. O que é o contrário? O falso dia de adoração. Apocalipse 13, já lemos, fala dessa marca. Tem que ser um falso dia de adoração. E qual é o dia de adoração que o mundo prega? Domingo. Por quê? Porque a igreja mudou o domingo. E você vai ver aqui, no Concílio de Trento, a igreja falou assim: a igreja de Deus achou conveniente que a celebração religiosa do sábado deva ser transferida para o dia do Senhor, o domingo. Quem que mudou? A igreja católica. Fala a Bíblia. Foi um grupo de pessoas que acharam legal trocar. E tem muitas explicações, e aí surgem umas ou outras, mas aqui no Concílio de Trento foi um divisor de águas. E foi aí como o dia domingo virou o dia de adoração para a igreja católica, e todas as igrejas evangélicas fazem a mesma coisa. Mas Deus falou isso. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o dia correto de adoração é o sábado. Não pode ser qualquer um. Não, não pode. Deus falou. E ele tem razão. E tem muitas explicações para isso. Agora, então a marca da besta, ela vai entrar no conflito, no tempo do fim. E eu poderia dizer que somente quando a observância do domingo fosse obrigatória, a gente poderá saber que a marca começou a iniciar o desenvolvimento do tempo do fim, o grande conflito final. E isso vai ser obrigatório. Falar que o domingo, o adorar domingo, é obrigatório pela lei, tu acha que isso faz sentido? Atualmente não. Tu acha que o presidente do Brasil e de todos os países vão falar: todo mundo tem que ir para a igreja no domingo, todo mundo tem que guardar o domingo? Tu acha que isso faz sentido? Não.
Realmente não. Tu acha que os Estados Unidos de Norteamérica fará isso? Se a primeira emenda fala que isso não vai acontecer, tu acha que isso faz sentido? Não. Mas muitas coisas não faziam sentido, não me dá o tempo para explicar. E Ellen White já falava disso há mais de 100 anos. E hoje nós estamos com tudo pronto para isso acontecer com apenas uma canetada. Apenas uma canetada. A pandemia nos ensinou que o mundo pode virar de um dia para outro, né? E aqui, chegando no final, eu quero que você preste atenção nesse texto de Ellen White. Ela fala assim: é agora, enquanto dura o tempo de graça. Nós estamos no tempo de graça, queridos. É agora, enquanto dura o tempo de graça, que devemos nos preparar para que coisa? O selamento de Deus. Apocalipse 7 fala disso. Apocalipse 14 fala disso. O povo de Deus tem que ser selado. Espírito Santo tem que batizar a nossa vida para ela mudar completamente, para mudar de vez e para procurar ser semelhantes a Jesus, para representar o caráter de Deus, para sermos mais parecidos com Jesus, nosso Salvador. Nós não podemos, mas Jesus pode fazer isso na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos no tempo de graça, nós estamos às portas da breve volta de Jesus. Tudo isso que apresentei para vocês não fará sentido. Você pode receber, escutar, lembrar, tudo bem. Mas o mais importante que você precisa saber hoje, querido amigo que está na internet, querida amiga, querido amigo que está aqui, é que Deus está preparando um povo para um reencontro com Jesus Cristo. E Ele vai voltar. E enquanto o dragão, a besta do mar, a besta da terra, o mundo tudo vai se unir para perseguir o povo de Deus, Jesus vai selar seu povo, vai proteger seu povo e vai buscar seu povo para levar para casa. Amém? O sábado será a grande pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Não por guardarmos o sábado seremos salvos, mas já que somos salvos, guardamos o sábado, adoramos a Deus, obedecemos a lei, procuramos Jesus como nosso Salvador e estaremos com Ele pela eternidade. E amigo, perseguição parece impossível. A gente imagina que isso não vai acontecer, mas já acontece em muitos países. Provavelmente você já sabe de muitos crentes que foram perseguidos. Eu já passei experiências fortes também. Parece louco, parece impossível, mas o mundo mostra cada vez que quando temos crises, o mundo vira. Você lembra a pandemia? No primeiro momento, o pessoal de branco, as pessoas davam salva de palmas, nossos heróis, os médicos, as enfermeiras, eram todos com salva de palmas, todo mundo celebrava eles. Mas foi passando o tempo, a pandemia não passava, o negócio ficava feio. E o que aconteceu com essas pessoas? As pessoas odiavam, não queriam ficar perto. Nos condomínios, nos prédios, as pessoas que olhavam um médico, uma enfermeira, jogavam eles para fora, tratavam muito mal, não queriam ficar perto porque não queriam ficar doentes pelo Covid. Lembra disso? Apenas um exemplo. Quando a pessoa está em crise, saiu o pior da humanidade. Tem lugares do mundo que estão passando muitas coisas ruins e o mundo é diferente. Nós vivemos em um lugar muito lindo e tranquilo. Aqui em Jacareí, nós vivemos uma paz muito legal. Tem suas coisas, mas você vive em paz, não é? Você ainda consegue sair pela rua, caminhar tranquilamente. Aqui em Jacareí, eu não vejo assim na rua maldade, não vejo pessoas horríveis. Mas no próprio Brasil, em nossos países, tem pessoas muito perigosas, lugares muito perigosos. A gente tem paz. Aproveitemos a paz. Cuidemos da nossa família em paz, porque chegará um momento que isso vai acabar. E só o povo de Deus, selado, será poupado. Tem outras dicas ali. Mas o que eu posso fazer? Como que a gente pode responder? Coloquei 7 dicas que podem auxiliar a gente. Proteja a liberdade religiosa. Conhecer um pouco de política nos ajuda a ser conscientes de como eleger,
como votar, se você vai votar, pelas pessoas que realmente representam ou cuidam da liberdade religiosa. Brasil é muito abençoado por ter muita ajuda nas leis pela liberdade religiosa. Isso não acontece em muitos países. Prepare-se para o inevitável. Queridos, nós sabemos que vamos ter momentos difíceis. Estamos passando por uma crise no sul, né? Isso vai acontecer cada vez mais. O mundo tem muitos problemas pela ação do homem. E esses desastres naturais cada vez serão piores. Os eventos finais serão muito rápidos. E vamos ter mais disso. Se prepare. A única segurança que nós podemos ter é em Jesus Cristo, nosso Salvador. Preparação espiritual, o mais importante. Ore mais, estude mais a palavra, jejue, divida com outros. Que um ponto, aliás, ponto 6, compartilhe suas convicções colocando a Cristo como foco. Luta contra seus defeitos de caráter em oração em nome de Jesus, Senhor, e seja respeitoso das outras pessoas. Eu falei do sistema religioso católico, mas não dos católicos. Eu falei dos Estados Unidos como nação, mas não das pessoas que moram lá e que, aliás, têm família lá. Não tem que ver com as pessoas, são os sistemas e o que eles estão fazendo. E aqui está a conclusão, querido. Eu quero que você pense muito bem nisso aí. Apocalipse 19, 20 e 21 vai falar. Presta atenção, querido. E a besta foi presa. O que vai acontecer com a besta? Vai ser presa. E com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. E quem que aprisionou a besta? Quem que vai fazer isso? Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. E quem é aquele ginete? Jesus Cristo, nosso Salvador. Apocalipse 17:15 fala: pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. As bestas serão destruídas pelo Jesus Cristo. Nosso Salvador sairá vencedor, vitorioso. Assim iniciamos e assim finalizamos. Só para resumir, como conclusão: a besta que emerge ou que sobe do mar, que significa? Sistema religioso católico, o sistema. E a que sobe da terra, a quem representa? Os Estados Unidos, né? E agora, a marca da besta, que é visível, que é? O domingo, o falso dia de adoração. E o sinal de Deus, que é? O sábado, amém. Mas o mais importante é que nesse grande conflito, a vitória será de Cristo. O Rei de Reis, o Senhor dos Senhores, vai vencer pelo seu poder, para a honra e glória de Deus. E Ele vai libertar seu povo. E Ele vai libertar sua vida, sua família. E Ele vai levar a gente para casa, para o céu, pela eternidade. Amém? Você gostaria de estar no céu? Então, olha essa imagem. Eu gosto dessa imagem. Vocês têm uma expressão no Brasil que eu gosto demais. Provavelmente você se acostumou. Tamo junto. Você já ouviu falar? Tamo junto. Querido, esse é o verdadeiro tamo junto. Deus está dizendo: estou junto. Será simples? Não. Será fácil? Não. Mas estou junto. Se você acredita em mim, eu vou salvar você. Se você entrega a sua vida a Cristo, Ele vai salvar. Amigo, eu não conheço as suas lutas. Eu não sei se esta semana você passou lutas, você passou dificuldades, problemas econômicos, com a sua família, com seus filhos. Você está tendo crises difíceis na sua vida. Se lembre, Jesus está junto. Ele é o Cordeiro. Se Ele vai destruir a besta, se Ele vai acabar com o dragão, então nós vamos para o céu, onde já não vamos ter morte, onde não vamos ter dor, onde não vamos ter doenças, onde não vamos ter problemas financeiros, onde não vamos ter problemas com filho, com esposa, onde todo será eternamente feliz. Enquanto Jesus não vem, a gente pode acreditar, a gente pode confiar, a gente pode entregar tudo nas mãos de Deus. A mão de Deus é maior e Ele breve vai voltar. Ele breve vai voltar. Quem gostaria de estar
em pé quando Jesus volte por segunda vez. Você gostaria de colocar em pé agora? Vamos colocar em pé e vamos dizer: Jesus, eu quero que quando o Senhor volte, me leve. Você tem do seu lado sua esposa, seu filho, alguém que ama. Você consegue abraçar ele, assim como Jesus vai abraçar a gente. Abraça ele. Vamos lutar da mão de Deus. Vamos dizer: Jesus, volta logo. Vamos orar para que Jesus volte logo. Vamos orar para que Jesus cele nossa vida. Vamos orar para que o Espírito Santo transforme nosso ser e nos prepare para o grande dia, para o final do grande conflito. Posso fazer essa oração? Feche seus olhos. Falemos com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor está no controle. Muito obrigado porque nós temos certeza que o final está cerca, está perto, mas que o Senhor em breve vai voltar. Senhor, nós somos dignos, mas pedimos que a Tua graça encha a nossa vida. Nos perdoa, Senhor. Nos limpa de tudo mal. E por favor, nos batiza com Teu Santo Espírito. Nos batiza com Teu Espírito, Senhor, e nos sela para a eternidade. Escreve nosso nome no livro da vida do Cordeiro e permite que em nossa vida, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossas filhas, nossos entes queridos possam estar em pé quando o Senhor voltar. E a gente possa falar: esse é o nosso Deus, lhe hemos esperado e Ele nos salvará. Obrigado, Senhor. Volta logo, o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maranata. Boa noite. Deus abençoe vocês.